é dele. Faz barulhinho. Vai dar pra ligar o fone, não? Desculpa, fiz isso. Eu carreguei à tarde. Sim, tá certinho. É desse jeito mesmo. A Verônica Tá online ou não? tá online. Ah, você não fala. Caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem e não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Em ti toda Nossa vida, todo o nosso coração se refaz. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém.
Sante Joseph, ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez. Vamos precisar do retorno de vocês com relação à conexão. Já tinha começado aqui com alguns problemas. Então, quem tiver aí a nossa live pode dar um retorno aí, se está boa a conexão, se está travando, tá? Para a gente concluir a nossa meditação sobre o Evangelho no trecho dos discípulos de Emaús. Tá bom? Tá bom? Vamos, né? Tá tudo bem, né, gente? Por enquanto não está travando. Então vamos, né? Revisando, nós vimos várias coisas, né? Vimos que este Evangelho é um Evangelho do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús, a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús. No domingo, ao entardecer do domingo, ou de tarde, né, eles foram embora, no domingo em que Jesus ressuscita. E está ali os discípulos de Emaús, conhecemos o nome de um, Cleófas, e o outro sou eu e és tu. Colocados ali como que aquelas figuras que nos chamam a participar. Aprendemos nesse texto que Deus, que o Cristo, né, que é Deus, caminha conosco nas nossas estradas. A nossa vida é uma estrada, é uma viagem, né? Daqui para a vida eterna temos um caminho pela frente, e que nesse caminho temos o Cristo, que vem tratar, especialmente aqui no contexto deste Evangelho, vem tratar da dureza dos corações, da falta de entendimento, né? Possivelmente também do medo, né, que tomava conta dos discípulos de Jesus após a sua morte, a sua prisão e a sua morte, a sua crucificação. E esse Cristo que caminha realmente em todas as situações da nossa vida, sem exceção. Sem exceção. Diríamos que Cristo não caminha conosco quando pecamos. Poderia ser estabelecido o nosso pensamento mais lógico, mas não é. Embora o nosso pecado, se mortal, nos afasta da graça de Deus, porém Cristo se mantém ali, né, presente, abrindo todo o seu coração, derramando sangue e água para a sua misericórdia, para o perdão dos nossos pecados. E então podemos também fazer as nossas quedas certo impulso para um levantar mais firme, mais confiante em Deus, mais alicerçado na sua misericórdia. Tá travando então, gente, para todo mundo aí? A gente não vai perder muito tempo não, né? Aí a gente já vai pro YouTube. Se estiver travando... Tá ruim? Vamos tentar mais um pouquinho. Vamos tentar terminar a revisão, que aí qualquer coisa tá? É só revisão, né? Entre aspas, só revisão. Vimos também que este Evangelho, Deus não nos deixa de querer confirmar a nossa fé, de querer nos deixar firmes, né? Quando se revela, explicando as Escrituras e depois o partir do pão. Fizemos a analogia da Santa Missa, liturgia da palavra, né? O caminho com a palavra de Deus que faz arder, né? Porque a palavra realmente fala ao nosso intelecto, e enquanto a Eucaristia realmente alimenta a nossa vontade, todo o nosso ser, claro, né? A gente vai separando aqui intelecto e vontade, é só para entender mesmo, né? Tudo funciona junto, mas de fato a palavra vem ali e nos diz: a verdade é essa.
E a Eucaristia vem sela aquela manifestação de Cristo, né, aos discípulos de Emaús. Aprendemos também que o homem deve aceitar este viajante, né? Nós, homens e mulheres, precisamos aceitar esse viajante. E é bonito pensar que muitas vezes, como diz São Paulo, né, recebemos anjos, né, no outro, no próximo, né? Que bom poder contar com pessoas que na caminhada são para nós palavras, né, palavra de Cristo, são para nós presença de Cristo, né, que nos auxiliam na viagem. O Evangelho também nos ensina a sermos simples, no sentido de quê? De reconhecer a presença de Jesus, muitas vezes sutil na nossa vida, mas concreta, real. Um forasteiro se pôs-se ao lado deles, né? Lá deu os discípulos ali, mas eles acolheram, assustados, né? Tu é o único que não sabe o que está acontecendo, mas os acolheram. Aprendemos também neste Evangelho que o valor da nossa oração vocal. E talvez melhor explicar isso, né? Sem alongar, a oração vocal é aquela que nós falamos, não só quando eu não falo com vocês, mas se quando no silêncio eu penso. Digamos que tudo isso que eu vou falar agora eu estivesse apenas em silêncio pensando no Senhor, hoje eu quero entregar o meu dia, daquilo que eu passei, e nesse dia tiveram coisas que ainda não entendi, preciso da tua presença para entender, me ajuda, esclarece. Digamos que eu estivesse dizendo tudo isso no silêncio do pensamento, né? Não estivesse emitindo o som, ainda assim estou usando as palavras, isso é uma oração vocal. E por que ela é importante? Porque foi o que Jesus fez com eles. E o que vocês iam dizendo pelo caminho? E aí eles, como eu disse, né? Como disse, já estava difícil engolir, vamos nós repetir mais uma vez. É quando você vai dizer para uma pessoa, sei lá, você ficou doente, né? Aí você, e aí, você está bem? Tá, estou bem. Né? Firme, tá? Fé em Deus. Não, estou bem, graças a Deus, vai dar certo, vai dar tudo bem, vai passar, já está resolvendo, já está... Aí liga outro, fulano, como é que você está? Sim, estou bem, né? É mais ou menos o que aconteceu. Eles vão repassar de novo os fatos que marcaram a alma deles, fatos que feriram a sua inteligência, fatos que frustraram os seus ideais, né? Aqueles fatos frustraram. Eu me senti muito conduzido nessa leste durante essa semana a me aprofundar na imaginação, usar a minha imaginação, né? Para entrar nessa parte, para me fazer uso dos discípulos de Emaús, para me entrar nessa parte. Eu me conhecendo, eu fico imaginando se eu estivesse no presença de Jesus, se eu fosse eu hoje encontrando com Jesus, acenderia em mim uma esperança muito grande, um fogo muito grande. Eu sou colérico, então eu ia querer fazer acontecer da noite para o dia, e de repente eu veria morto, e eu não teria chão, eu não saberia o que seria mais da vida, eu não teria mais o que fazer. Eu fiz uma história de vida, né? Porque são aí 20 anos caminhando numa vocação, um desejo de servir a Deus, e de fato, esse é o desejo. E se de repente não tivesse mais nada, aquilo que os olhos ou os sentidos podem tocar, alcançar, e me dissesse acabou, né? Imagina, então, eu fazendo partilha aqui com vocês, né? Eu fiquei muito nisso. Então eles estavam frustrados, né? Que eles tinham o ideal de que Jesus fosse um Messias político, tudo bem, né? Que eles eram meio TL, tudo bem, mas não tira a dor, né? Não tira a dor do coração, porque eles não eram só discípulos intelectuais de Jesus, eles eram discípulos de Jesus no todo, né? Eles amavam, tinham afetos por Jesus, né? Quando dizemos que eles pensavam no Messias político, significa que eles não estavam usando Jesus, não. Como Pedro, como Tiago, como João, Mateus, né? Agora vai, né? Tinha dentro deles o agora vai. Se agora não vai, agora foi, né? Acabou. E
Então aquele caminho era um caminho de tristeza, de frustração. Aquela viagem não era uma viagem muito agradável, não. É como se você caminha para Emaús, mas não tem destino. Caminha para um destino, mas sem destino, porque né? É igual Pedro quando foi pescar. Eu gosto de fazer uma leitura espiritual dessa passagem dessa forma. Pedro foi pescar, aí Jesus aparece, a pesca é milagrosa, pão e peixe. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Que alguém pausou. A conexão tá ruim, se alguém me ouvir, a gente está esperando ver se estabelece aqui. Se eu ver agora, vai parar. Que eu vou ter que descer e ficar preso. Voltou, gente? Voltou? Tá atrasado. Tem um diz que pausou. Voltou. Pode ir. Vamos lá, então? Difícil. Vamos tentar. Voltou a imagem aí? Então vamos, na prepara mesmo. Na cátedra. Ah, sim. Então nós podemos imaginar assim, que uma coisa é abrir mão das nossas opiniões, nós falamos isso. Né? Estamos num dia muito bom para abrir mão de nossas opiniões e buscar a verdade. Né? Que Cristo vai dizer para eles, mas não era isso mesmo, né? Não seria difícil mesmo? Então, estamos num dia muito bom para ouvir isso, mas não seria difícil mesmo, né? É bom entendedor, minha palavra basta, né? Ou seja, não se salva o mundo com facilidade, né? Não se salva o mundo simplesmente numa boa intenção. Se salva o mundo no sacrifício de uma vida, né? De uma vida toda especial, todo homem e todo Deus. E os discípulos, como, né? Como processar tudo isso? Como, né? Como processar tudo isso? Mas Jesus faz as relações corretas para os discípulos. É o que estava escrito desde a lei de Moisés, desde os profetas. Né? Ele precisava sofrer. Era assim que ele ia entrar na sua glória. Então essa passagem também ensina que o caminho, Deus que é o caminho e nós que somos seus discípulos, passaremos realmente pelo sofrimento. Sofrimento, às vezes, incompreensível, talvez, a princípio, mas que não deve ser descartado, muito menos negado, né? Deve ser considerado. E aprendemos que Jesus entra nesse contexto, Jesus traça estratégias, Jesus deixa eles falarem, para depois derramar ali o bálsamo, né, da sua palavra, que traz sentido à vida, que faz os discípulos voltarem ao sentido, né? Então, temos aí já uma boa revisão, né? Eu hoje gostaria de seguir a partir desse trecho, do versículo 30, Lucas 24. Desculpa, versículo 30 não. Versículo 28. Ao chegarem junto da povoação para onde iam, tá bom aí? Fez menção de seguir mais para frente, mas os outros fizeram pressão sobre ele. Esse texto aqui da Bíblia de Navarra é bonito, né? Fizeram pressão sobre Jesus. Qual foi a pressão? Fica conosco, né? Diziam, porque está a entardecer e o dia já declinou. Entrou então para ficar com eles, né? Assim, e essa expressão entrou então para ficar com eles, isso aqui é a própria encarnação do verbo, né? Traz aqui um sentido assim teológico top das galáxias, assim, né?
ele entrou e ficou com eles, né? Assim como e porque, e justamente porque ele entrou na história humana, né? Se fazendo homem para habitar com os homens. Gosto muito de ler a Bíblia assim também, sabe? Do fato em si ao extraordinário, né? A abstração maior aqui, né? Jesus entrou no ventre da Virgem Maria para ficar conosco. Ele entrou com eles para ficar, assim como entrou na barca de Pedro, assim como entrou na casa de Jairo para ressuscitar sua filha, assim como entrou, né, entrou na casa de Mateus, assim como entrou na casa de Zaqueu. Assim como ele entrou naquele cortejo da viúva de Naim, assim como ele entrou no problema, no drama da hemorroísa, assim como ele entrou na história da samaritana, assim como ele entrou, né, realmente na minha vida, entrou na sua vida. Se não entrou, quer entrar. Então, entrou para ficar com eles, né? E quando se pôs com eles à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de o partir, entregou-lhe. Abriram-se os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram então, um para o outro, não estava a arder cá dentro do nosso coração, quando ele nos falava no caminho e nos desvendava as Escrituras? Partindo no mesmo instante, voltaram para Jerusalém e acharam reunidos 11 e os seus companheiros, que diziam, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles puseram-se a contar o que se tinha passado no caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir do pão. Então, texto assim bonito, né? Muito bonito. Encontrar-se com Jesus, recebê-lo, né? Fizeram pressão. Como dizia, precisamos romper qualquer tipo de falso temor, né? E ter a ousadia de fazer pressão a Jesus para que ele entre, né? Entre na nossa causa, porque só ele estando conosco é que a gente se funda na verdade, né? É alguma situação difícil que você possa estar passando, uma dúvida, né? Um clareamento que precisar uma luz, né? Pausou de novo? Retornou. Pausou? Retornou? Pausou? Retornou? Mas já está aqui, vamos aqui, né? Vamos passar. Mas vamos ir responder se tiver travado. Porém, eu gostaria de tentar que convidar Jesus seja algo concreto. Então, muitas vezes Jesus entra no que estamos rezando com perguntas. Ele nos faz perguntas. Você está aflito, por exemplo, você está aflito com a saída do muro. Você está aflito, querendo saber onde que está a verdade. E ele te faz perguntas. Por que você está aflito? O que foi que aconteceu mesmo? E aí? A gente vai contar para ele, mas é que aconteceu isso, aconteceu aquilo comigo, e assim, poxa, né? Como é que faz? E aí ele vem com outras perguntas, mas vou usando aqui o texto, mas não era isso mesmo que tinha acontecido? Sempre Jesus vai nos chamar para a realidade, né? Sempre vai nos chamar para a realidade. E a gente se perde na fantasia mesmo, né? Fantasia não é só, sei lá, fantasia erótica, né? De pornográfica, ou a fantasia de um grande emprego, sei lá, embora essa já seja uma coisa assim que
delicada, né? Mas ele vai nos chamar para a realidade. O que aconteceu? Eles revisam o fato. Mas não era isso mesmo? Jesus desmascara, né? É como se dissesse, pois é, né? Nossa, eu nem percebi que era isso, né? Muitas vezes é assim que nós podemos dizer, fica conosco, Senhor, né? E aí ele vem com a sua pergunta, né? Mas nós não o vimos, não foi isso que eles alegaram, mas a ele mesmo ninguém viu. E Jesus foi estrategicamente, falando, depois partiu o pão. Mas depois já tem o caminho, né? E aí eu volto naquele ponto, a graça, a beleza e a bondade que temos no caminho. Porque se Jesus só dissesse, Senhor, eu não entendo isso, ele é isso. Senhor, eu quero isso, ele toma aqui. Senhor, me cura aqui, está curado. Isso não gera maturidade, isso não gera liberdade, isso gera, sei lá, o que isso gera? Isso gera uma seita, né? Isso gera um problema, isso gera um filho mimado. Isso não gera cristianismo, isso não gera sacrifício, isso não gera capacidade de se doar, de se dar, de se oferecer. Não gera. Então, por isso que o caminho é uma beleza, né, já muito grande, né? O caminho já é em si o encontro com o próprio Cristo, que foi selado na Eucaristia, que foi selado no partir do pão. Gestos e palavras inigualáveis, incomparáveis, inéditas. Só alguém fez isso uma vez para eles, né? Só alguém fez aquela Páscoa daquele jeito para esses discípulos, né? Então, o nosso caminho é assim, de incertezas, inseguranças, dúvidas, medos, frustrações, mas tem uma hora que ele, né, põe fim ao problema, né? Põe uma hora que ele parte o pão e se revela para nós. E um outro ponto aqui, que eu acho muito bonito nessa passagem, é bonito assim, né? Que a gente sabe que tem beleza, mas enfim, é muito duro. E ele desapareceu, né? Foi, nossa, lembra da Caverna do Dragão, quando o mestre dos magos aparecia? Aí dizia mais ou menos a dica como que eles faziam para voltar para casa. Aí dava uma volta na pedra, sumia e já não estava lá mais. Sempre com uma parte da resposta incompleta, né? E Jesus é assim, né? Jesus não é o mestre dos magos, Jesus é o Senhor dos senhores, mas esse incompleto, esse que falta, ele não disse volta lá e diga, como ele falou com Madalena. E eles voltaram. Assim como Jesus não falou nada para Zaqueu devolver as coisas. Jesus não falou nada para Zaqueu. Zaqueu devolveu por conta, né, do amor que recebeu. Então Jesus desaparece da presença deles. Deve ter sido ruim, né? Assim, a gente não sabe quanto tempo isso durou, mas pelo texto foi bem rápido, né? Sentou, partiu o pão. Quando partiu o pão, os olhos se abriram e ele desapareceu, né? Tá travando? Não, estou tá falando, nossa, imagina assim, eu na cena, né? Já que a gente tem um discípulo lá que não tem nome, então eu na cena, o Cleofas do céu. Cara, ele estava com a gente o tempo todo e a gente não reconheceu, agora ele foi embora, né? Não. Então, como, né, é importante, né, ter um coração dócil, estar atento, né, aos sinais da presença de Deus. Jesus sai da presença deles, mas a presença agora se estabelece no coração deles, né? Tanto que voltam, né? Então, a presença de Jesus se fez presença neles, ao lado deles, mas o medo, os pensamentos, né, o coração estava fechado e fez-se presença, mas ocultou-lhes, né? Porque Jesus poderia ter já aparecido assim, sou eu ressuscitado. Não, ele fez presença, mas ocultou o entendimento.
Agora, ele se revela, né? Ele dá a reconhecer e some. Jesus é legal demais da conta, né? E some, né? Sabe direitinho como, ó, aqui, ó. Vai comer aqui na minha mão, né? Desculpa, né? Se alguém estiver vendo essa live aí, não está entendendo o que eu estou falando, essa é só uma maneira de dizer, né? Eu estou falando isso aqui, que Jesus não quer escravos, né? Mas é que ele sabe nos conduzir muito bem, né? E aí, então, desapareceu, eles, né? Com muita alegria. Eu não sei se alguém viu a imagem que a gente postou no grupo do Telegram, da ceia de Emaús, que é do autor, né, do Michelangelo Caravaggio, artista italiano, mesmo artista que o Vinícius usou na Lécio, do trecho do Evangelho sobre São Tomé. Está lá Jesus, né? E algumas explicações ali que são bonitas, né? Caravaggio pintou Jesus, o Jesus bom pastor, né? Isso é a explicação. O Jesus que está ali, ele é novo, né? É o Jesus bom pastor, né? E tem o dono da hospedaria lá em pé e tá os dois discípulos. E ele partindo o pão, tem ele uvas, romãs e figos, as uvas têm o significado os figos têm o significado da penitência, tem lá os significados, as uvas da ressurreição. Tem uma sombra de um peixe que aparece debaixo da cesta das frutas, que era o sinal dos cristãos, né, o ictus. Então, para dizer que aquela ali era uma ceia, era uma reunião dos cristãos. E tem também, como o Vinícius explicou, Caravaggio é o pai do tenebrismo e atua com a questão do escuro e claro, né? E tá a luz toda clara em Jesus, né? E ali no partir do pão. E o discípulo desconhecido, o Cleófas é o que está um pouco de costas. Eu estou explicando, depois você pode escutar isso e olhar a imagem, né? Que agora no Instagram não dá, né? E o outro que está de lado, que tem uma conchinha aqui, é justamente o discípulo que não tem nome, né? E alguns acham que ali ele coloca Pedro, mas não tem nada muito certo. A conchinha aqui que diz que aquele é um peregrino, né? E ele está assim, né? Não sei se aqui dá para ver na câmera, se eu abro os braços, você some os braços, né? Então, ele está assim, né? Com os braços abertos, como que diz, né? Abriu-lhes o entendimento e eles fazem assim, aquilo é cara de espanto. Cleófas que está na cadeira faz assim, com a mão para trás. É ele, né? E muito bonito, porque você, quando olhar essa imagem, repito, a ceia de Emaús de Caravaggio. Quem está no grupo do Telegram, ela está lá. O espaço maior da mesa está vago. E aí diz que a intenção do artista é essa, né? É nos convidar a sentar naquela mesa. Então está Cleófas no cantinho aqui, deixa eu fazer ao contrário para você ver, né? Está num cantinho de cá, o outro está aqui e toda essa parte da mesa está aberta, né? É o lugar do espectador, né? Do apreciador sentar e curtir a cena também, né? E ter o Senhor ressuscitado. E por fim, né? Por fim, voltaram, partiram no mesmo instante. Hoje para mim foi essa a passagem que partiram no mesmo instante. Não duvido que eles estivessem com medo ao virem, né? Pode até ser que saíram de Jerusalém por causa do medo, pode ser. Mas partiram no mesmo instante, né? A experiência com Jesus, a experiência concreta, verdadeira, apaixonante, nos leva, né, ao testemunho. Nos leva a voltar e encontrar-se com os discípulos, a retornar ao seio da igreja e dizer, sim, ele apareceu para nós o reconhecemos no partir do pão. Então, hoje cada um pode pensar o que é esse voltar, partir no mesmo instante. Assim como Pedro e André, Tiago e João largaram as redes imediatamente e o seguiram. Assim como Zaqueu
imediatamente desceu da árvore, assim como Levi recebeu Jesus em sua casa, né, e depois se tornaram, né, seus apóstolos, seus discípulos. Assim como também outros do Evangelho tiveram aquele encontro e se puseram a caminho, nós também encontramos com Cristo, precisamos partir, né, e testemunhar. E que então entra para nós o testemunho, né? E um testemunho hoje que sim, toca a nossa realidade do país e a nossa realidade política, porque não se salva uma nação de um dia para a noite, né? E não se salva sem sofrimento. E Jesus Cristo quer hoje também entrar em nossos pensamentos, talvez conturbados, né? Porque a mídia tem o seu preço, né? Não dá para saber o que é a verdade. Mas temos ainda uma oportunidade, né, de mudar o nosso Brasil e precisamos estar juntos e firmes mesmo com quem pode fazer isso, né? E buscar nos pautar na verdade. Eles foram e testemunharam, sim. E quando chegaram, os discípulos disseram, sim, ele realmente ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Como eu dizia, as descrenças iam murchando as esperanças, né? Quando Maria Madalena chegou, não viu, um foi falando para o outro. Agora as experiências também vão fortalecendo, né, a fé no Cristo ressuscitado. Amém? Então vamos rezar um pouquinho hoje, né? Aqui tem muita gente para rezar aqui conosco, enquanto eu toco meu violão. Graças e louvores venham a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te sejas fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um hino de amor, então, quietude profunda oração. Eu peço que não mereço, mas tua presença
Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor. E no final dessa semana, encerramos a nossa noite, o fim do nosso dia, na presença do Senhor, na presença de Jesus Eucarístico. Durante toda essa semana fomos degustando dessa palavra. Fomos penetrando na palavra que nos salva, a palavra da salvação. Dessa palavra que está inserida na nossa vida, porque esses discípulos de Emaús são esses discípulos de Brasília, esses discípulos de Taguatinga, assim, né? É a maioria que está na live. Esses discípulos que caminham na realidade da nossa vida, naquilo que a gente precisa fazer. E nesse pequeno momento de adoração, onde São Padre Pio nos ensina e nos leva a rezar com a oração dele, essa expressão de amor de São Padre Pio ajuda a termos a nossa expressão de amor. Esse fica, Senhor, comigo. Esse fica, Senhor, comigo de um dia tão agitado, de um dia onde a gente procura a verdade, porque essa é a nossa realidade. Eu passei por isso hoje e tenho certeza que vocês também passaram. Logo de manhã um pronunciamento, à tarde vem o pronunciamento do Bolsonaro. E o nosso coração sim se agita porque queremos o bem do nosso país e esse bem também interfere a nossa vida.
Mas nessa hora te convido a repousar em Cristo. Repousar na esperança. Repousar num Cristo ressuscitado que está vivo no meio de nós. Repousar também agradecendo por aquele que caminha conosco, o nosso irmão que caminha conosco. Alguém que me dá sinais de que é o Cristo. É muito bom meditar, é muito bom. A Lécio Divina é muito boa porque nos faz entrar nessa história que é a minha história. E aquele discípulo de Emaús não é mais o discípulo de Emaús, sou eu que estou lá. É aquele que caminha comigo na minha vocação que está lá comigo. É na minha casa que ele entra. Sou eu que falo para ele ficar porque ele desaparece. É a mim que ele pede para ser testemunha da ressurreição. De sair daquela casa e testemunhar o Cristo ressuscitado que apareceu para mim. Essa é a nossa vida. Essa é a tua vida, meu irmão. Então, que bom ter alguém que caminha conosco. Uma vida sozinha, sem o irmão, sem uma companhia, demora mais para reconhecer Jesus. Porque meus irmãos, Michele, meus irmãos são muito mais espertos e inteligentes do que eu. Então para eles é um pouco mais fácil. E aí eles me dão dicas, né? Michele, é Jesus que está contigo. Agradecemos ao Senhor que apareceu para nós. Este Cristo que aparece em cada Santa Missa na Sagrada Eucaristia. Este Cristo que nos deixa com saudade, né? Porque a gente quer mais. Podia o Cristo passar ali, não sei, 1 ano lá com eles conversando. E quando fosse embora, a gente ia falar que estava pouco, que ele tinha que ficar um pouco mais. Porque queremos o eterno, nosso coração foi feito para a eternidade, estamos com o eterno. E todas as vezes que estamos com ele, não queremos que esse momento acabe, que este momento termine. Mas aqui também quero adorar com vocês e quero conduzir a esta adoração para o que faremos depois de ter tido a experiência com Cristo ressuscitado. Que evangelho também vocacional, né? Como já disse um dia o Regis nos ensinando, que todos os evangelhos são vocacionais. Todos os evangelhos chamam o homem a uma resposta. E é chegada uma sexta-feira onde a gente meditou várias partes desse evangelho, olhando ali de várias formas. E chega a sexta-feira para a gente sair com o nosso irmão, sair com o meu irmão para ser uma testemunha de um Cristo ressuscitado. Ser uma resposta de um Cristo que abriu a minha inteligência, que deu sentido à minha vida. E uma resposta não fantasiosa, mas uma resposta muito concreta da nossa realidade, do caminho
E vamos cantar, porque com essa música de Padre Pio temos aí um grande exemplo de resposta, que foi São Padre Pio. Não esmoreceu diante das grandes dificuldades que passou. Que guerra ele venceu, que guerra! E vamos rezar com São Padre Pio, pedindo a intercessão para que ele nos faça valente em nossa vocação, na resposta que damos. Nos faça forte, nos faça decididos, porque ver o ressuscitado não foi uma coisa da nossa cabeça, de nossa imaginação. Isso é real, é concreto, e os santos nos falaram isso e nos falam isso. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica meu grande amor. E sei que está pelo celular, mas podemos mandar o nosso beijo para Jesus. Nós vamos mandar aqui por você. Receba, Senhor, todos os beijos que agora te dão. Queremos ser presença para ti, Jesus. Presença de amor. Ficar contigo, Jesus. Ficar contigo. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Adoremos in eterno. Santissimum Sacramento. Adoremos in eterno. Santissimum Sacramento. Adoremos in eterno. Santissimum Sacramento. Em nome do Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Muito bem. Para a semana que vem, nosso encontro da Alessio, a partir de agora, vai ser às quartas e sextas-feiras, tá? Não haverá o encontro da segunda-feira, certo? Então, guarde quarta e sexta, ok? Uma boa noite a todos. Não venhamos a dormir sem antes o nosso exame de consciência, na nossa oração da noite, pedir que Jesus fique
entre nossos pensamentos, acalme nossa alma, né? E nos dê o vigor de continuar lutando por sua vontade, certo? Deus tem seus instrumentos, os instrumentos às vezes são insuficientes, mas nos instrumentos, com eles Deus realiza a sua vontade e não se salva o mundo, né? Sem a morte do todo homem e todo Deus, né? E também não se salva um país de um socialismo, de 20 anos de socialismo, sem muitas lutas, né? E sem muitas perdas, certo? Nunca será da noite para o dia, certo? Então, como sei que esse contexto, esse pensamento está aí, a palavra é para o nosso contexto também, é para iluminar o nosso contexto e trazer a paz do Cristo, certo? Busquemos a verdade, né? E filtremos muito bem a mídia, né? Jesus é aquele que pode nos dizer no íntimo muitas coisas, certo? Apesar das aparências, ele pode nos mostrar a essência das coisas. Boa noite, com Deus. Antes que eu fale